O PCP apresenta um projeto de resolução onde recomenda ao Governo Regional da Madeira o pagamento a 100% dos trabalhadores em isolamento devido ao impacto do Covid-19. Argumenta, para tanto, que têm sido anunciadas medidas de apoio aos empresários, mas que se retiram de direitos aos trabalhadores, que o corte de 1/3 do salário corresponde a uma injustiça e a uma retirada de direitos aos trabalhadores. Ora, os argumentos aqui trazidos pelo PCP não passam de mero populismo barato para enganar os mais distraídos. Se não, vejamos. Todas as medidas de apoio concedidas ao sector empresarial visam efetivamente a manutenção dos postos de trabalho e a manutenção das empresas. Não há empresas sem trabalhadores. Todos nós sabemos disso. E é por isso que devemos realçar as medidas criadas pelo Governo Regional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, relativamente ao argumento da redução de 1/3 da retribuição, e como todos sabemos, o layoff já se encontra plasmado na lei desde 2003. Por isso, não colhe a argumentação de que se está a retirar direitos aos trabalhadores. O regime está implementado desde aquela data, não foi criado agora. Nestas circunstâncias de redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao empregador em situação de crise empresarial, o trabalhador ofere mensalmente um montante mínimo igual a 2/3 da sua retribuição normal e líquida. Não é algo novo. É um regime que já existe para assegurar a viabilidade das empresas e a manutenção dos postos de trabalho. Ora, reconhecendo a excepcionalidade da situação e emergência desencadeada por este surto, foi necessário flexibilizar o procedimento de forma a que seja operacionalizado rapidamente, em benefício de ambas as partes, não havendo grandes alterações quanto à substância. Por forma a tornar claro que os apoios financeiros visam efetivamente a manutenção dos contratos de trabalho, foi previsto que durante o período de layoff, bem como nos 60 dias seguintes à aplicação das medidas de apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho, o empregador não pode fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho relativamente aos trabalhadores abrangidos pelas medidas de apoio, mantendo-se os direitos, deveres e garantias das partes previstos no Código de Trabalho. Portanto, senhoras e senhores deputados, nada de novo quanto ao conteúdo do layoff, havendo apenas uma simplificação na forma do procedimento, atendendo à urgência e emergência da situação. É caricato que o PCP nunca tenha proposto à Assembleia da República o pagamento a 100% da retribuição aos trabalhadores no âmbito do layoff, previsto no Código de Trabalho. Nem mesmo na revisão deste Código em 2009, o PCP propôs o pagamento do salário a 100% a estes trabalhadores, conforme se extrai da sua proposta constante do site do Partido Comunista. Por outro lado, convém referir que não cabe ao Governo Regional, nem a este Parlamento, a alteração do Código de Trabalho. Deixe-se voltar a repetir. Populismo que nada abona a favor de quem quer que seja. Dirão, estamos a defender os trabalhadores. Será, senhoras e senhores deputados, quem já se esqueceu que o Tribunal da Relação de Lisboa condenou os comunistas a reintegrarem um seu funcionário e que estes até acharam esta atitude do Tribunal inaceitável? Pois é, só os trabalhadores dos outros têm direitos, os trabalhadores do Partido Comunista não têm. Só as entidades patronais têm deveres perante a lei. O Partido Comunista, como entidade patronal, não tem deveres. Portanto, senhoras e senhores deputados, estamos conversados. De facto, o Governo Regional tem tido uma atitude exemplar na salvaguarda dos interesses de toda a população, seja empresário ou seja trabalhador, pelo que as medidas por si tomadas não vêm apenas beneficiar as empresas, mas têm sim uma dupla função. A redução de 1/3 do salário está prevista no Código de Trabalho, tendo sido apenas criada uma simplificação dos procedimentos quanto ao layoff, pelo que qualquer alteração àquele Código deve ser recomendada ao Governo da República e não ao Governo Regional, sendo que, no entanto, não houve qualquer retirada de direitos aos trabalhadores, uma vez que o regime do layoff já existia antes da pandemia e com a mesma substância e conteúdo. Obrigada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
Apenas tenho a referir que o Governo Regional tem efetivamente tido uma postura indelével relativamente à condução desta pandemia na região autónoma da Madeira. E os senhores do PCP têm muita oportunidade a nível da Assembleia da República para fazerem o que entenderem e não fazem. Aliás, votaram a favor do Orçamento de Estado dos comparsas socialistas. É nestes momentos que se vê onde é que o PCP está. Está ao lado dos trabalhadores ou está ao lado dos interesses? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Cláudia Gomes, do PSD. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não quero mais relembrar que, efetivamente, as medidas de apoio concedidas pelo Governo Regional são concedidas ao sector empresarial e visam, efetivamente, a manutenção das empresas, mas também a manutenção dos postos de trabalho. Suspensão temporária do pagamento dos planos prestacionais de regularização de dívidas à Segurança Social até 30 de junho de 2020, abrangendo cerca de 10 mil contribuintes. Suspensão dos processos de execução em curso ou que venham a ser instaurados até 30 de junho. Deferimento das obrigações contributivas perante a Segurança Social pelas entidades empregadoras e pelos trabalhadores independentes. Desenvolvimento de ferramentas de apoio ao regime de layoff simplificado. Pagamentos numa única prestação dos apoios concedidos no âmbito de programas de emprego, com o objetivo de disponibilizar antecipadamente os montantes globais dos apoios previstos e correspondentes aos postos de trabalho criados nesta fase de redução temporária da atividade, sendo que o Governo Regional procede assim à antecipação de pagamentos na ordem dos 2,5 milhões de euros. E quanto aos trabalhadores independentes da categoria B da região autónoma da Madeira, que se vejam confrontados com a paragem total ou com a redução da atividade, têm direito a 12 apoios financeiros até o limite de 2 indexantes dos apoios sociais, sendo um concedido pelo Instituto da Segurança Social da Madeira e outro complementar pago pelo Instituto de Emprego da Madeira. Por último, não podemos deixar de relembrar que foi fruto da pressão do PSD que o Governo da República se viu forçado a corrigir uma grande injustiça para com os gerentes das micro e pequenas empresas. Graças ao projeto de lei apresentado pelo PSD, os sócios gerentes destas empresas passam a ter direito ao apoio extraordinário do layoff simplificado. E espante-se, nesta medida tão importante e projeto de lei apresentado pelo PSD para o pequeno comércio e serviços, o PCP absteve-se na votação e o PS votou contra. Cabe ao povo retirar as devidas ilações destes comportamentos. Obrigada.